Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Vinícius Angel e hoje vai mais um vídeo falando sobre o mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma moralzinha, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque assim que eu subir um vídeo, você vai receber esse vídeo. E hoje o vídeo é o seguinte: 3 passos para você que quer investir em ações, mas tem pouco dinheiro e não tem muita experiência. Vamos lá pro vídeo. No ano passado, o mercado de ações foi um pouco conturbado. Lá no mês de março, o mercado caiu bastante e depois, no mês de dezembro, teve uma grande recuperação aí no mercado acionário. E quando tem essas recuperações, a bolsa começa a valorizar bastante, muito se fala sobre investimento em ações. A mídia fica em cima falando sobre investir em ações, então aqui eu vou dar 3 passos para você que quer investir em ações e não tem tanta experiência e também tem pouco dinheiro. Primeiro passo, comece pelos fundos de ações. Como você ainda não tem experiência, não conhece o mercado e não sabe os custos que tem para investir direto em ações, comece por ele. Pensa um pouco aqui comigo. Como você não tem experiência, quando você investe num fundo de ações, você está dando o seu dinheiro para um gestor, para um cara profissional que entende do mercado, que estuda constantemente o mercado. Então o risco quando você entra nesse mercado via fundos de ações é menor. Outro fator que é importante considerar são os custos das operações quando você quer investir direto em ações. Vamos pensar aqui que você tem R$ 100 e a corretora que você abriu uma conta, a taxa de corretagem custa R$ 5. O que isso significa? Para você ficar no 0 a 0, a sua ação tem que valorizar 5%. Porque você investiu R$ 100 e a taxa de corretagem é R$ 5. Então, para você ficar no 0 a 0, a sua ação precisa valorizar 5%. Isso é um custo muito alto. Já que quando você começa a investir no fundo de ações, você vai pagar uma taxa de administração anual. Isso vai variar de fundo para fundo. Tem fundo que cobra 1%, tem fundo que cobra 2,5%, tudo vai depender do fundo que você vai investir. Se você quer investir em algum fundo de ações e não sabe como, você vai lá na sua corretora, abre uma conta em qualquer corretora, se você já tiver alguma, entra lá, vai na aba fundo de investimentos, que vai ter diversos fundos lá que você pode investir. Nesse vídeo eu não vou falar como você deve escolher um fundo, só estou dando a ideia aí que você pode começar por um fundo de ações. Para você saber o tamanho do fundo e quanto que você precisa investir, quanto que é a cota desse fundo, você vai lá e procura na lâmina do fundo que vai ter todas as informações, a filosofia de investimento, a estratégia de investimento, o valor do patrimônio, todas as informações que você quiser saber desse fundo, você vai encontrar lá na lâmina dele. Então, esse é o primeiro passo, é uma boa oportunidade começar pelo fundo de ações, porque você vai terceirizar o seu dinheiro para uma pessoa profissional do mercado, que conhece o mercado, e a chance dele acertar é muito maior que a sua, porque você ainda não conhece sobre o mercado de ações. Segundo passo, invista através de ETF. Aqui no Brasil tem diversos ETF, tem BOVA11, tem SMAL11, GOV11, IVVB11, tem diversos ETFs, mas eu vou explicar um aqui que é o BOVA11. O BOVA11 ele replica o índice Bovespa. Significa, o índice Bovespa ele é composto por mais ou menos 66 ações que tem lá Itaú, Gerdau, Petrobras, Vale, diversas ações dentro desse índice. E quando você investe por meio do BOVA11, quando você compra uma cota desse BOVA11, significa que você está investindo em todas essas ações. Isso é uma maneira de diversificar e você comprar. Hoje, para você comprar uma cota do BOVA11, custa, eu estou gravando esse vídeo, é sexta-feira, ele custa R$ 112. Então, você consegue começar por R$ 112 de uma maneira bem diversificada. O que é interessante quando você investe num ETF, quando você investe no BOVA11? O BOVA11, a taxa de administração dele é 0,30% ao ano, então é uma taxa muito baixa e que vale a pena você começar por ele. Se você ainda não tem tanta experiência no mercado, essa é uma alternativa a começar através do BOVA11. Provavelmente, sem sombra de dúvida, você já deve ter escutado assim o William Bonner falar: hoje o índice Bovespa subiu 0,5%.
O que significa se você compra o BOVA11? Significa que o seu BOVA11 provavelmente também subiu esse 0,5%. Então essa é uma maneira que a gente chama de uma gestão passiva que você vai investir, porque simplesmente você vai replicar o índice, que nesse caso seria o índice Bovespa. Então essa é uma maneira interessante de você investir, porque você começar a investir através do BOVA11, você começa a entender a dinâmica de mercado, que esse preço vai oscilar, esse preço às vezes vai subir, às vezes vai descer. Então é importante esse segundo passo e também começar através do BOVA11 se você não tem tanta experiência no mercado. Agora, o terceiro passo, que eu acho que é o passo mais importante e que leva um tempo para você chegar nesse patamar, é o seguinte: se você começou através de um fundo de ações e também do ETF, eu espero que você esteja estudando sobre o mundo do mercado de ações, sobre ações. Você precisa entender como você deve avaliar uma empresa. Se você já entendeu como você deve avaliar uma empresa, como você analisa um balanço patrimonial, como você analisa uma DRE, um fluxo de caixa, os indicadores de uma empresa, aí você está pronto para escolher as suas próprias ações. Mas eu quero lembrar uma coisa aqui para você. Seja humilde no mercado de ações. O mercado financeiro não tem dó de ninguém. Então, se um ano você teve uma rentabilidade muito boa, não fica se achando que você é o expert aí do mundo financeiro, que você sabe escolher as suas ações. Tenha cautela e sempre diversifique os seus investimentos. Nunca compre diversas ações do mesmo setor. Quando você vai montar a sua carteira de ações, é importante você diversificar em vários setores, que você tenha aí pelo menos em torno aí de 15 ações, que daí você consegue diversificar bem o seu portfólio de ações. Mas, lembrando, você precisa estudar sobre isso, entender, ler um balanço patrimonial, uma DRE, um fluxo de caixa, diversos indicadores. Se você estudou, fez todo esse processo de aprendizagem, aí sim você vai para a etapa número 3. Mas se você não sabe ainda, dá um passinho para trás e vai lá, compra um fundo de ação ou compra um ETF, que você vai conseguir entrar no mercado de ações com pouco dinheiro. E também outra situação importante que eu preciso dizer para você é o seguinte: entenda o seu perfil de investidor. Se o seu perfil é conservador, não dá para você colocar boa parte do seu patrimônio para investir em ações. Então entenda se o seu perfil é conservador, se é moderado ou agressivo. Importantíssimo entender ele, porque você entendendo ele, você vai criar uma estratégia para você que vai atender os seus objetivos. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, dá um joinha e também se inscreve no canal que a gente vai estar toda semana postando vídeo novo. E até a próxima!